como é um debate, né? Um debate acadêmico, inicialmente eu já quero deixar claro que todas as opiniões aqui emitidas, né, nesse debate não representarão necessariamente a visão das instituições pelas quais eu construí o meu currículo, né, ou pelas quais tenho alguma ligação institucional. Então, aqui é um debate livre e que deve ser utilizado, que nós conversarmos ou debatermos, apenas nesse âmbito do livre debate acadêmico, da construção do conhecimento na ciência brasileira, tá bom? Então, vamos lá, com todos vocês. Eu trouxe uma apresentação para balizar o nosso debate, mas eu sou rigidamente flexível. O que isso quer dizer? Fiquem à vontade para fazer perguntas, aí podem fazer no site, e ao final eu vou respondendo, né? E a gente vai trabalhando o nosso debate aqui. Agradeço demais ao professor Felipe por trazer algumas inquietações e reflexões que nós, do campo da saúde coletiva, tem sempre essa discussão, o que seria saúde coletiva, o que seria saúde pública. Eu sou mais defensor da saúde pública, por achar que saúde é pública, 100% pública, e é uma política pública do povo. E já o campo da saúde coletiva considera que a saúde pública está incorporada numa tríade de epidemiologia, saúde pública e estatística. Então, aqueles que trazem ciências sociais, estatísticas e epidemiologia nessa tríade consideram saúde coletiva, os outros consideram saúde pública, mas é meio que uma discussão aí tautológica que a gente não vai entrar nesse momento agora. Eu quero trazer para vocês é mais essa visão do que somos, do que tínhamos e o que teremos, né, nos próximos dias aí do nosso sistema de saúde pública. Então, eu vou fazer a apresentação aqui, só um minuto. Vocês conseguem visualizar aqui minha tela? Eu acho que quando eu faço essa funcionalidade, eu não consigo vê-los. Então, eu peço que liguem os microfones só para dizer aí. Tá tudo ok, viu? Estamos vendo, não estamos vendo? Vamos lá. Eu vou desativar aqui a câmera, abrir a tela. Então, o tema que a gente vai transcorrer hoje nesse debate é saúde e democracia, né? Reflexões no contexto contemporâneo. O perfil que eu recebi da turma, acredito que todos aqui, né, os alunos principalmente, já nascemos, eu nasci junto com a Constituição, né, em 88, então acho que todos os alunos também já provavelmente nasceram nesse modelo democrático brasileiro constitucional. Então, algumas reflexões são da contemporaneidade, mas a gente vai ter que trazer um pouco do conceito do contexto histórico aqui. Então, vamos lá. A minha pergunta para vocês é quem usou o SUS hoje? A primeira pergunta para todos. Quem de vocês hoje utilizou o SUS? Todos, né? Hoje não, mas anteontem eu tomei minha vacina. Mais alguém? Eu acho que todos, de alguma maneira. De alguma maneira. Então, a resposta, acho muito interessante as duas visões, né? Um aluno fala que utilizou, hoje não, mas anteontem tomou vacina. O outro, não, hoje eu já usei. Então, hoje, quando nós nos levantamos, todos tomaram banho, vocês usaram o SUS. Quando vocês escovaram os dentes, vocês usaram o SUS. Quando vocês, de alguma maneira, utilizaram perfume, se alimentaram, fizeram uma compra de algum medicamento, de algum tratamento, de algum cosmético, vocês utilizaram o SUS. O SUS não é meramente, né, um sistema de saúde voltado para uma assistência médica hospitalar ou uma assistência médica ambulatorial. O SUS, por ser um sistema único, ele envolve ações específicas, né, e técnicas que vão desde a promoção, proteção e recuperação da saúde. Isso perpassa por alguns setores específicos do nosso cotidiano, que é a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a atenção média e alta complexidade, a assistência médica, a
consumo de produtos e serviços para a saúde. Então, hoje de manhã, todos nós utilizamos SUS, porque para que possamos ter água encanada em casa, aquilo passou por um processo de certificação, vigilância e verificação, e certamente foi feito por um laboratório central de saúde pública, ou por uma autorização de funcionamento especial, ou por uma autorização de fabricação, ou por uma autorização de comercialização, e aquilo passou por uma agência reguladora, seja ela Anvisa, seja ela ANS, seja ela um mecanismo de vigilância dos municípios por visa municipal, seja por visa estadual, que são vigilâncias sanitárias. Então, o SUS está muito mais presente no nosso dia a dia do que meramente uma ida ao posto, uma ida ao hospital, ultimamente tomar a vacina, vacina salva, né? Então, essa noção de que o SUS está no nosso cotidiano, nós temos que ter todos os dias, porque sabemos que acordamos e dormimos com o SUS. Alguns dormem com o SUS necessariamente porque trabalham com ele e não podem dormir muito, porque tem muita coisa que a gente precisa resolver nas madrugadas. Outros dormem com o SUS porque realmente utilizam de medicamentos para dormir. E tem outras pessoas que dormem com o SUS porque antes de dormir, né, utilizam ali filtros no seu ar-condicionado e aquilo tem um registro e tem autorização para o seu correto funcionamento. Outros dormem com o SUS porque ao escovar os dentes para ir dormir, pasta de dente é um produto de uso para a saúde e assim envolve o Sistema Único de Saúde na sua produção, autorização ou regulamentação de produção na indústria. Então o SUS está no nosso dia a dia, né? Não pensemos no SUS apenas como o posto de saúde, a vacina, o remédio ou a unidade hospitalar. Mas então, começando nesse ponto, né, de que o SUS está no nosso dia a dia, quando o SUS começou, né, para que a gente possa, né, ter os entendimentos dos condicionantes, determinantes desse modelo de organização do sistema de saúde brasileiro vigente na atualidade, eu acho que é muito relevante que a gente possa destacar alguns aspectos da sua evolução histórica, né? Como começou tudo isso? Então, lá em 1900, aí no período de 1900, 1930, né? O período aí da República Velha, a crise da República Velha, como se dava assistência em saúde, né? Assistência à saúde, tal como nós conhecemos hoje, é um modelo extremamente liberal. Quando eu falo modelo liberal, é um modelo centralizado, né, na pessoa do médico, né, e que aquela assistência, a prestação de assistência, as consultas, né, os exames, as possíveis cirurgias específicas, elas aconteciam mediante uma remuneração direta, ou seja, paga-se pelos serviços de saúde. Isso perdurou até mais ou menos ali os primeiros anos do século XX, né? E aqueles que não poderiam pagar, estavam fora dessa capacidade de pagar, ficavam, né, à mercê de quê? Das santas casas, das instituições de caridade. Então, percebe-se que existem ainda muitas instituições de caridade ligadas às santas casas, principalmente as instituições religiosas, né? As santas casas de misericórdia, os hospitais filantrópicos, que eram praticamente essa ajuda divina para a cura, né, daqueles que se sentiam doentes, né, que tinham alguma enfermidade a ser tratada. Então, esse modelo liberal, né, esse modelo do pagamento por serviços de saúde, ele perdurou durante algum tempo. Então, percebemos aí que nessa foto de 1900, né, no momento do modelo liberal da saúde, temos uma família aristocrata, né, e um médico muito bem vestido, frequentando uma casa que percebe-se pela foto ser de alto poder aquisitivo e aí vendendo os seus serviços de saúde àqueles que poderiam pagar. Já aqueles que não tinham condições de pagar ficavam realmente à mercê das santas casas e das instituições de caridade. Vindo mais um pouco, lá em 1923, né, já que eu estou num curso de Direito, vou trazer essa concepção histórica por meio das legislações. Aí nós já vamos ter a Lei Eloy Chaves, né? Lei Eloy Chaves, ela já definiu o quê? Ela já definia que
aquele conjunto de pessoas, né, que estavam capazes de movimentar esse mercado da saúde liberal, eles poderiam unir-se, né, se uniriam através de caixas de aposentadorias e pensões, e essas caixas de aposentadorias e pensões, principalmente das grandes empresas, possuíam uma administração própria de seus fundos financeiros, e aqueles fundos financeiros, né, eram capazes de fornecer assistência à saúde, né? Então, assistência à saúde para quem? Antes apenas para aqueles que poderiam pagar, agora em 1923, com a Lei Eloy Chaves, as caixas de aposentadorias e pensões prestavam assistência médica, né? Assistência médica àqueles empregados de grandes empresas que geriam fundos de saúde, caixas de aposentadoria, e essas caixas de aposentadoria forneciam os serviços médicos aos seus trabalhadores e às suas famílias. Então, você já percebe uma mudança aí do perfil de usuários, né, que passa a famílias antes apenas aristocratas, capazes de manter a assistência médica, né, domiciliar, é um luxo para a época. Agora, as famílias de classe média alta, trabalhadores assalariados, já tinham um acesso, né, pago à saúde, né, e assistência médica, né? Em 1930, né, o que aconteceu? Essas caixas de aposentadorias e pensões, que eram de grandes empresas, foram alteradas para modelos de institutos de aposentadorias e pensões. Qual a grande diferença desses institutos para as antigas caixas de assistência? As caixas eram de grandes empresas, que tinham grandes volumes financeiros. Então, se eu fosse um trabalhador de uma empresa média ou de pequeno porte, como eu conseguiria fazer uma caixa de assistência para os meus funcionários? Eu não teria acesso. Então, criou-se os institutos. O que seriam os institutos? Os institutos são associações de auxílio mútuo, ou seja, pequenas e médias empresas ou conglomerados, né, de categorias profissionais, reuniam fundos, esses fundos por meio de institutos de aposentadorias e pensões, e assim foram criados os IAPs, que forneciam assistência médica, ou seja, dentro de um modelo liberal, mas já era um esboço, né, de um modelo aí que podemos chamar de associações de auxílio mútuo, né, para atender o quê? Principalmente atendimento médico para doenças apresentadas pelo cidadão, para invalidez do trabalho, as doenças que fossem, né, levariam à invalidez trabalhista, e a morte. Então, nesse momento, a medicina e o modelo liberal de assistência à saúde tinha uma visão meramente, né, que a gente pode chamar, assim, para os dias de hoje, um modelo médico-centrado, ou seja, centrado na pessoa do médico, um modelo hospitalocêntrico, ou seja, voltado para a cura, né, a cura das doenças, e um modelo centrado no indivíduo, ou seja, na saúde individual. Cada um cuida do seu e paga como pode, quando pode, como pode. Então, quem até 1930 ali ainda permanecia fora do trabalho, né, fora do trabalho formal, né, do mercado formal de trabalho, ainda recorreria às Santas Casas e às instituições de caridade, né, as filantrópicas. Né? A partir dos anos 50, né, a gente já vai ter aí o início de uma, digamos, aí, bem aspiada essa palavra, uma modernização no setor saúde. Né? Uma modernização que chega lá em 1953, né, nós já estamos aí no regime ditatorial, né, com a criação do Ministério da Saúde, em 1953, pela Lei 1920. Ah, Luiz, então quer dizer que em 1953 aí já começou o SUS. Gente, ainda não. Em 1953 a gente tem uma mudança do modelo de gestão do Estado e a institucionalização das políticas de saúde. À época, ainda marcadas pelo modelo liberal, o modelo de pagamento pelos serviços de saúde. Tá? Mas institucionalizou-se com o quê? Com a criação do Ministério da Saúde em 53, né? Esse prédio muito bonito aí que está no centro do Rio de Janeiro, né? Nessa época, a capital brasileira ainda era o Rio de Janeiro. Então, esse prédio ainda existe até hoje.
Eu tive a grata satisfação de trabalhar nas duas sedes históricas do Ministério da Saúde, né? Antes de ser lotado em Fortaleza, eu estava lotado no Rio de Janeiro, e antes da lotação no Rio de Janeiro, estava em Brasília, onde permaneci logo no início que tomei posse. Então, conheci essas duas estruturas, né, do Ministério da Saúde que marcavam a institucionalização da saúde, né, institucionalização no quesito de instituições físicas, né, instituições de Estado, né, de funcionamento da máquina pública em relação à temática saúde. Nós ainda não estamos em 1953 falando do SUS, tá? E aí, em 1967, qual é a tomada de decisão, né? Esse momento de modernização, ele leva a uma unificação dos IAPs, que os antigos institutos de aposentadorias e pensões, mantidos com recursos privados, daqueles trabalhadores do mercado formal, o Estado, né, passa a ter uma estrutura nacional, famoso INPS aí, né? Quem já é mais antigo deve ter ouvido falar, né? Vou para o INPS, fila do INPS. Então, o INPS é o Instituto Nacional de Previdência Social. O que é esse instituto? Esse instituto, né, que nascido lá em 1967, ele vem para criar um mercado de ações, né, que serão produzidos, né, serviços produzidos pelas empresas vendedoras de serviços médicos, né? Ou seja, vários IAPs, vários institutos são unificados em um instituto só, regido pelo poder do Estado, né, regido pelo INPS, e esse INPS seria um gerenciador, né, um gerenciador responsável por prover saúde a partir de quê? A partir da demanda ofertada pelos vendedores de serviços médicos, né? Isso fez o quê? Fortaleceu ainda mais o modelo de privatização do setor. Era uma estrutura pública que recebia, né, aportes financeiros oriundos das associações de trabalhadores do mercado formal e gerenciava, controlava, organizava o processo do processo de produção da saúde a partir daqueles que vendiam suas capacidades técnicas de prestação de assistência médica à população. Então, isso foi o INPS, né? Então, o INPS perdurou aí até mais ou menos os anos 70, né? Em 77, nos anos 70, a gente já tem ali a consolidação da posição hegemônica da Previdência Social no país, né? E aí tem-se uma aceleração do crescimento da atenção médica por parte da Previdência. Então, a parte da Previdência Social sempre esteve ligada, nesse momento histórico, à saúde, né? A saúde como parte de um processo histórico do movimento hegemônico da Previdência Social. Só que houve o quê? Uma grande aceleração, né, da demanda por serviços de saúde, e aí cria-se o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, famoso INAMPS, que é o posterior ao INPS. O INPS era o Instituto de Previdência, e dentro da Previdência, como estava muito fortemente ligado os conceitos de Previdência e saúde, sendo saúde um componente, né, da Previdência Social, pelo volume, né, o volume de produtos e serviços oferecidos pelo INPS, especificamente para o campo, né, para o âmbito da saúde, cria-se dentro da Previdência Social o INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência, ou seja, era um instituto nacional que ia prover saúde para aqueles que possuíam o quê? Que possuíam previdência social. Então, quem que possuía previdência social? Apenas trabalhadores do mercado formal e seus familiares, né, seus dependentes. Então, isso foi até 1977. Então, a criação em 1977. Nesse momento, né, houve uma forte aceleração da atenção médica, um esvaziamento da saúde pública, né, da saúde, e o esgotamento chegou a um esgotamento do modelo, né, colocado
pelo INAMPS. Esse modelo chegou ao esgotamento porque um conjunto maior de demanda, né, sem o aporte, né, a contento, e foram os primeiros movimentos de buscar alternativas para racionalizar essa extensão da cobertura a um custo suportável para o sistema, né? Então, foram aparecendo várias experiências, principalmente as experiências daquela época, eram aquelas que interessavam mais, né, a uma ampliação do acesso, mas por meio de quê? Daquelas áreas da saúde que interessavam menos a iniciativa privada. Ou seja, aquelas áreas que a iniciativa privada viu que seria bem mais complicado a obtenção do lucro, então a iniciativa privada, opa, vamos recuar aqui, e quem é que vai cuidar dessa parte? Aí começou-se os primeiros movimentos de como vamos fazer diante do aumento da oferta, ou do aumento da demanda, sem necessariamente um aumento do aporte financeiro para tal. Isso não era um cenário não tão favorável à iniciativa privada e à comercialização dos serviços públicos de saúde. Nós estávamos também ali entrando naquele processo, né, de um fervoroso debate de opiniões sobre o final do regime ditatorial e a necessidade de um regime que fosse mais democrático, a redemocratização do país. E esse movimento pegou muito carona, né, o movimento de a procura por direitos, a obtenção de direitos sociais, a consolidação do pensamento de previdência, assistência e saúde como direitos da sociedade. E isso, o que iniciou? O esboço de uma saúde estatal, né? Uma saúde estatal, mas principalmente ali naquelas áreas de menor interesse das empresas, né? Então, veio combinando todo esse movimento até 1986. Em 1986, a gente tem a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que é um marco para todos nós que somos sanitaristas e neossanitaristas, né? A gente diz que aqueles que já nasceram com o SUS são neossanitaristas, defendem a política de saúde sanitária. Por quê? Porque em 86, esse 8ª conferência, né, foi ocorrida em março de 86, foi o evento político sanitário mais importante da segunda metade do século XX. Então, nesse movimento foram lançadas as bases, né, as bases doutrinárias de uma verdadeira reforma e mudança do padrão de saúde. Então, aquele modelo de saúde liberal, pautado no pagamento por serviços de saúde, foi questionado no bojo do movimento de redemocratização do país e pensou-se, né, criou-se um modelo chamado modelo sanitarista. As discussões dessa conferência de saúde, ela traz, né, nos seus resultados um novo modelo de se fazer saúde, né, saindo do modelo liberal para o modelo sanitarista, que prezava, né, e preza até hoje por 3 pontos fundamentais. O ponto de justiça social, gente, de não entender mais saúde como um direito apenas daqueles que podem pagar, mas uma justiça social. Um segundo ponto, né, muito importante, é da resolutividade, né, e não meramente de uma assistência médica centrada na doença, né? E o terceiro ponto, muito interessante, né, que é o ponto da democracia, né, do direito democrático, do direito de você ter, consequentemente, a possibilidade de direitos e, consequentemente, o direito de ter direito, como já diz a própria Hannah Arendt, né, a cidadania, e a cidadania ser reforçada através do conceito de saúde ampliado. Então, nessa conferência, né, ela foi convocada pelo ministro à época, Carlos Santana, né, e nela foram lançadas as bases doutrinárias mesmo de um novo sistema público de saúde, que abandonasse o sistema liberal e tinha como temas oficiais, né, na conferência, a saúde como dever do Estado e direito do cidadão, a reformulação de um sistema nacional de saúde que abandonasse o modelo liberal de pagamento por serviços de saúde, e o terceiro ponto, que houvesse um financiamento setorial, ou seja, abandonasse aquele modelo de pagamento
exclusivo dos profissionais que estariam ligados ao mercado formal de trabalho. Ou seja, essas bases, né, essas bases voltadas para a justiça social, com democracia, e, além disso, no bojo dessa redemocratização do país e na ânsia por direitos democráticos na nossa nação à época, né, o debate teve grande capilaridade, né, em busca de uma transformação de um sistema de saúde que deixasse de ser elitista, que deixasse de ser antipopular e antidemocrático. Então, a sociedade, nesse momento, ela estava fervorosa por ter voz, né? Então, por meio dos movimentos sociais, né, e dos vínculos entre gestores, educadores, políticos, pesquisadores, né, cresceu e foi fortemente entendido a situação de saúde do país, né, a situação que o país se encontrava no seu quesito da saúde, e a forma que se moviam direcionados à implementação de um sistema de saúde que fosse mais includente e mais resolutivo. Então, o resultado, né, o relatório dessa 8ª conferência, ela lançou todas as bases para aquilo que a gente tem hoje, e o que confluiu para todo esse momento foi o momento histórico de constituinte no Brasil, a nossa saída de um modelo ditatorial e a nossa sede por direitos, né, a nossa sede por uma democracia, uma cidadania e, consequentemente, eu trago no tema da aula de hoje que é democracia e saúde, ou é saúde, né? A gente bota o acento se quiser ou não, mas esse debate, né, ele veio em 87 ainda não conformado como o SUS que nós temos hoje, mas os seus primeiros frutos foi a consolidação de um sistema unificado e descentralizado de saúde, que é o quê? O SUDES, né? O SUDES, ele substituiu, então, aqueles antigos caixas de aposentadorias de pensões e incorporou no seu desenho, né, alguns elementos centrais da proposta colocada pela 8ª Conferência de Saúde. Então, já começou-se ali a pensar na universalização, na descentralização pela via da estadualização, ou seja, os estados, as unidades federadas, deveriam prestar assistência à saúde, e principalmente, né, o caráter mais arraigado desse momento é da democratização, principalmente das instâncias gestoras do sistema. Então, o SUDES foi, portanto, contemporâneo da Constituinte, né? E o processo da Constituinte conformou-se um espaço democrático de negociação constante, desenvolvido ao longo de suas diversas etapas, em que o núcleo de congressistas, aqueles da ala mais progressistas, desempenharam um papel relevante. Esse papel relevante foi apoiado, principalmente por os intelectuais, que a gente chama de reformistas sanitários. Quem são reformistas sanitários? Né? MRS, né? Os reformistas sanitários são os pesquisadores e os professores, os intelectuais que, à época, pensavam em um novo modelo de saúde para o Brasil. Que a gente pudesse se libertar, né, ter uma nova abolição, agora a abolição do povo em relação ao acesso ao serviço de saúde. Então, o texto final, né, incorporou grandes demandas do movimento sanitário, o texto final dessa 8ª conferência, e ela serviu muito mesmo de base para que, em 88, né, lá está ela, né, que não é a Pfizer, mas é a Constituição Federal de 88. Então, a Constituição Federal de 88, ela veio no bojo de toda essa redemocratização do país e o movimento de reforma sanitária, né, trazido pelas escolas de saúde, os pensadores e os seus pesquisadores, conseguiram, por meio de uma grande negociação, né, incorporar boa parte das demandas que foram discutidas na 8ª Conferência de Saúde. Então, dentre essas principais, né, demandas amplamente discutidas, foi um resultado você pode observar que é um resultado de discussões tanto políticas como sociais, e ter a saúde como direito de todos, dever do Estado, um sistema único de saúde, organizado pelos princípios da descentralização, do atendimento integral e da participação da comunidade. Então, o sucesso desse movimento sanitário, né,
de 86, ele é materializado, né, de maneira formal e material, né, na Constituição Federal de 88, lá no seu título 8º da Ordem Social, capítulo 2º da Seguridade, na seção 2, né, a seção da Saúde, artigo 96 ao 200. Então, são apenas 4 artigos, né? Não, 5 artigos, porque o quinto, o 199, ele é mais voltado para o financiamento, mas, então, são 5 textos, 5 artigos da Constituição que garantem, né, trazem o caráter formal e material de tudo que a gente tem hoje, que é o nosso SUS. Aí sim, a partir de 88, com esse caráter formal e material da saúde na Constituição Federal, a gente passa a ter uma mudança, uma quebra do paradigma. Quebra do paradigma de uma saúde elitista, uma saúde excludente, uma saúde para aqueles que podem pagar. Passamos a ter um marco para a cidadania e um avanço civilizatório das políticas de saúde. A saúde como direito previsto na Constituição, ele estabelece muito mais que um sistema essencialmente público e único, né? Ele reserva ao setor privado apenas as ações complementares, ou seja, a Constituição não proíbe o setor privado, né? Não deixa de existir, porque antes ele existia, mas agora ele passa a atuar não mais como o principal sistema, mas o setor privado passa a atuar onde o público não estiver presente, né? Mediante necessidades explícitas, e não só isso, sobre decisão e regulamentação do Sistema Único de Saúde, né? Ou seja, a Constituição dá um caráter material e formal e uma importância à saúde, mas não meramente como 5 artigos colocados em um papel. Ele faz aí uma quebra de paradigma e um novo paradoxo a ser construído para a oferta de serviços de saúde no país. Então, dentro desse período democrático, constitucional, civilizatório, nós temos, nos anos 90, as 2 principais leis, né, que regulamentam o Sistema Único de Saúde. Lei 8080, de 1990, a gente chama Lei Orgânica da Saúde. Ele traz os princípios da universalidade, da integralidade, da igualdade, regionalização e hierarquização. E a Lei 8.142, também de 90, que traz a participação social e o financiamento da saúde. Eu vou trazer nos próximos slides, né, para a gente trabalhar quem são esses princípios, para vocês reconhecerem o que é o SUS do seu conceito organizacional e doutrinário. Então, de 90, né, a gente vem ainda trabalhando saúde, de 90 até 2011, aí, né, praticamente 20 anos, o professor Goulart costuma dizer que o SUS ele foi esculpido a golpes de portaria. O que é esculpido a golpes de portaria? Os sanitaristas têm um jargão, quer dizer assim, após 90, né, após a Lei 8080, aí houve a ressaca do movimento sanitarista. Foram tantas lutas, tantas negociações para a mudança de um paradoxo, né, que nós ficamos tão cansados dessa discussão e que de 91 a 2011 foram 20 anos aí sem grandes mudanças no serviço, mas apenas tentando implementar a contento e de forma plena aquele sonho colocado em 88, de uma saúde pública, igualitária, integral, civilizatória, garantida na Constituição. Então, o SUS é um direito do cidadão, um direito constitucional inegável, inegável, não dá para se ter qualquer postura que seja anti-SUS. Se você é anti-SUS, você é antidemocrático. Não tem outra saída, é isso mesmo. Então, o SUS é resultado de um processo de lutas e negociações democráticas nesse país. Então, durante 20 anos, nós fomos esculpindo o SUS a golpes de portaria. O que é isso? Você foi melhorando, você criou o primeiro, né, a primeiro esboço e você foi esculpindo ali com leves golpes de portaria. O que são essas portarias? São as diversas portarias emitidas pelo Ministério da Saúde, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que foram organizando como tudo aquilo iria, né, se interconectar e assim promover saúde para a população brasileira de forma gratuita, de forma ampla, integral, igual, regionalizada e hierarquizada, com participação e com financiamento. Então, depois dessa ressaca aí, né, sanitarista e reformista do sistema de saúde,
Nós temos já em 2011, é que a gente vem trabalhar o decreto 7508, que é um decreto que cria as redes de assistência, né, redes de atenção à saúde. Aí eu não vou entrar muito no decreto 7508, porque ele já é um capítulo específico de organização do Sistema Único de Saúde a partir da sua integralidade. Então, é um assunto que é muito afeito àqueles que trabalham as temáticas sanitaristas, né? Então, se vocês tiverem interesse de lê-lo, é um decreto que organizou as redes de atenção. Então, foi definido quais seriam os caminhos a serem seguidos para o processo de fazer saúde no país. E lá em 2012, a gente finalmente, né, depois de 22 anos, nós temos o quê? A Lei Complementar 141. O que é essa Lei Complementar 141? Ela regulamenta a Lei 8080. Então, depois de toda essa ressaca sanitarista, a gente chega no que temos, né, como SUS, como conhecemos. Né? Eu nasci com ele, então não conhecia antes dele, apenas pela literatura, né? E hoje sou parte dele. Não sou parte dele meramente por ser servidor público e lotado, né, no Ministério da Saúde, mas sou parte do SUS por ser cidadão brasileiro e ele é uma conquista do Brasil, então todos somos SUS. Então eu trago o tema, né, retornando, depois vocês viram esse histórico todo, nosso tema hoje era saúde e democracia, ou saúde é democracia, será que a gente coloca o acento ou não coloca o acento? Então, como estamos em escola de direito, né, o campo jurisdicional, a gente consegue observar que são normas constitucionais, infraconstitucionais, que determinam ali o caráter formal do SUS, né? Mas já o caráter material dele, a prática cotidiana dele na aplicação dessas normas, ela se dá por regulamentos infralegais. São decretos, portarias, resoluções. Então, diante disso, dentro do campo jurisdicional, vocês já percebem a pluralidade que é um sistema de saúde, né? Então, quando alguém vem e é taxativo que saúde é isso ou é aquilo, eu digo, peraí, vamos discutir um pouco, porque saúde é tão plural, tão complexo, que nós precisamos saber de que ponto nós estamos falando daquele conjunto de serviços de saúde. O fato é que depois de 88, né, a partir de 86, o movimento sanitário trouxe uma concepção, né, quebra do paradoxo de saúde ser apenas a ausência de doença, para um bem-estar social, gente. Então, esse novo modelo que considera a saúde não meramente, né, a ausência de saúde, ou seja, a presença da doença, né? Saúde não é meramente a ausência de doença, né? É a presença da... Se você está saudável, você tem saúde, né? Isso, o termo saudável, ele alberga em si um conjunto de sentidos e significados. Aí puxando já um pouco para a minha tese de doutorado, que vai trabalhar esses sentidos e significados da comunicação online na saúde. Então, a gente vai ter aí que saúde, a partir de 86 e principalmente 88, com a Constituição, o texto constitucional, a Carta Magna, é muito clara nesse conceito de que saúde não é simplesmente a ausência de doença. Se eu não apresento nenhuma doença, eu estou saudável. Não é bem isso. Saúde é um bem-estar social. Então, dentro desse pensamento que saúde é um bem-estar social, o artigo 96 traz lá: a saúde é um direito de todos, é dever do Estado. Se a saúde é direito de todos, é dever do Estado, ele já traz aí um conceito, né? Como é que eu posso dizer? Revestido em si, nessas primeiras palavras aí, um conceito aí travestido ou revelado de uma cidadania, né? Da cidadania, como Hannah Arendt diz, né? Cidadania sendo o direito de ter direitos. Então, se eu digo que saúde é democracia, porque democracia parte do princípio é o direito de poder pensar em ter algum direito. Porque em um modelo que não é democrático, eu não posso nem pensar em ter direitos. Então, para eu pensar em ter direitos, eu tenho que ter primeiro democracia. Então, depois que eu tenho democracia, aí eu tenho o direito de ter direitos, aí eu já estou falando mais no conceito de cidadania mesmo. E a saúde, como é um direito de todos e dever do Estado, então a saúde exemplifica ou formaliza, vamos dizer assim, na prática, né, exercer o papel de cidadania. Aquele papel de cidadania pensado, né, como conceito amplo de cidadania. Né?
Então, com a Constituição de 88, né, a cidadania sendo o direito de ter direitos, né, os direitos sociais, principalmente os direitos da saúde, ela estabelece um marco de ampliação dessa cidadania nas sociedades modernas. Que, ao contrário disso, né, os direitos individuais e políticos, eles vão exigir, né, obrigatoriamente a intervenção do Estado e a incorporação de novos princípios ao desenvolvimento dos padrões de cidadania, e, em particular, as formas diferenciadas de compreender o significado de satisfazer um nível decente de bem-estar, de seguridade econômica e social. Né? Então, naquele momento, em pleno processo de redemocratização do país, nós discutíamos o quê? Um novo paradigma do conceito ampliado de saúde, abandonando aquele conceito de saúde ser a ausência de doença, né? E vamos materializar aquilo, apesar de todas as existências políticas e econômicas, tá, gente? Não foi assim, vamos mudar esse modelo de saúde liberal para um modelo sanitarista. Não foi assim, não. Acordei e vou fazer isso hoje. Foi muita luta de resistência, tanto resistência política como resistência econômica, né, na criação do sistema único, e essa mudança de paradigma, a partir da interpretação de um conceito, né, ampliado de saúde, né, que saúde não é simplesmente ausência de doença, e sim um bem-estar social, pode significar que as pessoas tinham mais alguma coisa que simplesmente não estar doentes. Para que elas tivessem saúde, elas precisavam de mais alguma coisa que não simplesmente a ausência de doença. Então, é aí que entra, né, o conceito da democracia, que para que eu possa utilizar do conceito de saúde plena, né, eu tenho que oferecer condições, não meramente de curar uma doença, porque saúde não é só a presença da doença, a ausência da doença, perdão. Mas saúde também é um direito à moradia, saúde também é um conceito de acesso ao direito ao trabalho, a um salário digno, né, à água, a vestimenta, a educação, a informação. Informação é fundamental para que eu possa exercer cidadania. E aí já é um pouco da minha tese de doutorado, que eu trago a informação como um direito humano, que sem ela, né, você não consegue dominar o mundo nem transformá-lo. Né? Então, essa concepção ampliada de saúde traz no seu bojo, né, que a população tenha direito a meio ambiente, ou que não seja agressiva ao próprio meio ambiente, e que, pelo contrário, né, o Estado seja capaz de permitir uma vida digna e decente. Isso sim está dentro, né, do conceito de saúde. Então, o direito a um sistema político que respeite também a livre opinião, a livre possibilidade de organização e a autodeterminação de um povo, e que não esteja a todo tempo submetido ao medo da violência, tanto daquela violência resultante da miséria, né, que resulta no roubo, no ataque, mas também daquela violência submetida ao povo pelo próprio governo, né, de um próprio Estado cometendo violência com o seu próprio povo, e assim, para que sejam mantidos os interesses sociais e os interesses da população, e não, né, os interesses comerciais, como era antes da Constituição. Então, essa definição de saúde ela está diretamente relacionada ao conceito de democracia. Não sendo possível melhorar a saúde das pessoas, não se melhora, em paralelo, a qualidade geral de vida, o que, por sua vez, também não é possível enquanto persistir em modelo econômico concentrador de renda e excludente. Enquanto eu tiver um modelo concentrador de renda e excludente, eu não vou ter melhoria de qualidade de vida de uma população e, consequentemente, eu não vou ter saúde, consequentemente, isso pode desembocar em um processo antidemocrático, né, gente? Então, o lema saúde e democracia, ele se fortalece, se consolida no bojo do ideário de uma justiça social, a busca dos direitos dos cidadãos e dos deveres do Estado. Né? Então, a Constituição da República, de 88, a saúde é conceituada como resultado das condições de vida das pessoas. Né? Então, a interpretação da própria existência humana é colocada no artigo 9.000. Parece um texto tão simples, né? Um conjunto de palavras ali tão simples, mas ele traz uma representatividade, um sentido e um significado tão forte quando se estuda
esse texto constitucional, né? Ele não é meramente e exclusivamente, né, meramente exclusivamente, o conceito de ausência de doença, mas ele é o conceito da melhoria da qualidade de vida da população e uma intervenção com os fatores próprios da existência humana. Então, ali, quando você coloca no artigo 96, redução do risco à doença e de outros agravos, o acesso universal e igualitário, as ações de serviço para promoção, proteção e recuperação, ele vai trazer, né, um conceito de não apenas saúde como aquela ausência de doença e a prestação de serviços de assistência médica curativa, mas principalmente pelo acesso das pessoas a emprego, salário justo, educação, habitação, saneamento, transporte, alimentação, cultura, lazer, sistema digno e de qualidade. Então, aí nós temos que aquilo que antes era ausência de doença passa a ser agora bem-estar social e é responsabilidade do Estado prover o bem-estar social da população, né? Então, o bem-estar social da população não é meramente não estar doente, né? Tem outros aspectos que podemos considerar nessa discussão. Então, essa discussão, ela envolve que nós reconheçamos o ser humano como um ser integral, né? E saúde como qualidade de vida. Então, a atenção à saúde se dá com responsabilização do Estado, com a incorporação ao ato terapêutico de valorização do outro, né? Respeitando a visão de mundo daquele que está procurando serviço de saúde e principalmente o seu contexto social e sua dignidade. E é isso que vai trazer o Sistema Único de Saúde, vai doutrinar o Sistema Único de Saúde. Então, cuidar para que a qualidade de vida, portanto, seja cúmplice da estratégia de promoção, prevenção e reabilitação. E é assim que esse segmento se compõe, nós temos um dispositivo maior, que é o dispositivo do Sistema Único de Saúde, e agora a gente vai trabalhar como é que esse pensamento todo aí, colocado na Carta Constitucional, foi esculpido, né? Como é que ele foi esculpido, como é que ele se doutrina, como é que ele se organiza. Então, eu trago aí para vocês os princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde, né? O que é que nos doutrina, né? Primeiro princípio aí, vamos vestir a camisa amarela, verde e amarela do Brasil, né? Que é de todos nós. A universalidade, né? A universalidade é um princípio muito bacana mesmo. Como a saúde vista, né, como um direito de cidadania das pessoas, cabe ao Estado assegurar esse direito, sendo que o acesso aos serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. Ou seja, isso aqui quebra por completo, né, aquele modelo anterior que só acessava a saúde, só acessava serviço de prestação médica aqueles trabalhadores, né, de empresas e do mercado formal. Não, agora todo mundo vai ter acesso à saúde. Todos os brasileiros, né, e estrangeiros que estiverem em território brasileiro, isso nos garante também, têm acesso à saúde, né? Então, não pode mais ter nenhum tipo de discriminação ou impedimento, né? Então, a universalidade, ele representa uma conquista democrática do Brasil. Porque o conceito de universalidade transformou a saúde em um direito de todos. Se é direito de todos, eu não posso ter barreiras, eu não posso ter impedimentos, né? E ele determina que todo cidadão brasileiro tem acesso à saúde, sem qualquer tipo de discriminação, seja discriminação social e seja discriminação por sexo, raça, ocupação ou qualquer outras características pessoais. Então, todos passamos a ter acesso à saúde, ou seja, é um conceito bem amplo de justiça social, todos iguais perante o Brasil, né? Além desse princípio doutrinário, já que todo mundo vai ter acesso àquilo, né? Eu sou então autônomo, eu sou professor, eu sou estudante, eu sou desempregado, o que que eu tenho acesso? Eu tenho acesso a uma saúde integral, que é o segundo princípio doutrinário do Sistema Único de Saúde. Então, esse princípio doutrinário, ele vem muito daquele nosso questionamento anterior de valorização do outro, né? Independente da sua condição social, e respeitar a sua dignidade, a integralidade é o que rege a necessidade de atendimento à saúde, né? Para que ela seja resolutiva em todas as suas áreas. Então, segundo esse princípio, né, que foi oficializado pela Constituição Federal, o sistema de saúde deve estar preparado para atender todas as demandas dos usuários, ouvindo suas necessidades
e trabalhando para atendê-los de forma respeitosa e com qualidade. Então, lembra que o modelo liberal focava em ações meramente curativas, né, meramente centradas no profissional médico e para curar a doença. Esse novo modelo sanitarista, ele já tem uma integralidade de ações, ou seja, uma articulação da saúde com outras políticas, né? E ele deve prestar uma assistência integral. Quando eu falo integral, é a quebra do modelo de assistência médica, focado na doença, para um modelo de assistência à saúde, não mais somente médica, aos todos os cidadãos brasileiros, e na sua integralidade, não somente curativo, mas também com ações de prevenção de doença, né? No tratamento dos pacientes, que é o modelo curativo, mas também na promoção da saúde, as formas de promover e evitar que a pessoa chegue à sua enfermidade. Então, é nesse modelo que nós temos ações preventivas, por exemplo, quem tomou vacina aí, né, uma ação preventiva, quem, infelizmente, precisou de internação, ação curativa, aqueles que usam máscara, uma ação também preventiva, né? Então, o próprio modelo de saúde colocado, na sua integralidade, ele extrapola os muros dos hospitais, das santas casas, do posto de saúde. Ele está no nosso dia a dia, né? No dia a dia da sociedade, com as suas ações de promoção, com as suas ações de prevenção, com as suas ações de reabilitação ou com as suas ações curativas, né? Luiz, Oi. desculpa. Deixa eu fazer aqui uma pergunta, até para que você possa beber uma água. Você está falando aí, dá só uma para você se recuperar, beber uma água. Eu tinha aqui anotado outras perguntas, mas como você tocou na integralidade, e é um assunto que eu vejo muitos equívocos sendo escritos por quem é formado em direito, né, sobre esse assunto, porque quando você vê lá na Constituição a ideia de integralidade, eu vejo até em jurisprudência, né, integral significa dizer que tem que dar qualquer tipo de tratamento, produto de saúde, etc. Essa é a interpretação gramatical que, infelizmente, alguns operadores do direito fazem. E quando a gente vai para o campo da saúde pública, da saúde coletiva, etc., a gente vê que isso é muito estudado, como você está apontando, né? Que a integralidade é muito mais um indicador de direção do sistema, né? De práticas voltadas para o executivo, ou seja, é um movimento, é uma imagem de expansão, né? Dos serviços dos mais simples para os mais complexos dentro do SUS, né? Então, o sentido da integralidade é um sentido de cuidar, de qualidade de vida, e não um sentido de que quem procurar o Poder Judiciário, ele tem direito a receber qualquer tipo de tratamento, porque ele é integral, né? Foi só para chamar a atenção desse aspecto. Essa é uma discussão, né, do conceito de integralidade, que é sempre uma discussão entre juristas e sanitaristas, ainda não se tem consenso, e eu loucamente tentei debater isso no meu mestrado. A minha dissertação foi Judicialização da Saúde no Ceará, isso em 2012, logo que começou esse processo mais tocante da judicialização no Brasil. Confesso que larguei um pouco dessa linha. Nos últimos anos, tenho mais me dedicado ao monitoramento e avaliação das políticas de saúde, desempenho do Sistema Único de Saúde. Mas essa discussão é muito premente nos dias de hoje, porque discute até que ponto a integralidade ela é sinônimo de totalidade, né? Até que ponto? Então, isso aí tem as teses do mínimo existencial, da reserva do possível, que eu confesso que eu deixo muito para as escolas jurídicas. Não estou muito nessa discussão, mas é uma discussão muito atual e cotidiana, né? Principalmente entre juristas e sanitaristas, existe essa discussão do se a integralidade é um sinônimo de totalidade ou se a integralidade tem limite. E aí, quando a gente começa a colocar limite na integralidade, ela fere um pouco do princípio colocado do Sistema Único de Saúde como bem-estar social, físico e mental, que é o conceito ampliado de saúde. Então, é uma discussão bem bacana. Eu acho que tem que ser avivado aí pelos dois grupos e chegar em um consenso, né? Porque senão vai ser sempre uma discussão tautológica e nenhum vai chegar no fim desse processo. Então, voltando aqui rapidinho para a integralidade, tem essa discussão, né? Então, a gente pode
entender a integralidade, eu vejo, né, a minha visão é que ela tem dois planos de significação, se assim posso dizer. Um plano de significação mais macro e um plano de significação mais micro. No plano macro, eu considero a integralidade como os ofertados pelo SUS. Então, aquilo é integralidade, né? É o conjunto, a arquitetura de serviços ofertados pelo SUS no seu plano de significação macro. Já no plano de significação micro, né? Aí eu já considero que cada conjunto de serviços ofertados, eles têm os seus níveis, né, de hierarquia em relação tanto à assistência como à complexidade. Baixa, média e alta complexidade da prestação de assistência à saúde, né? Então, esse é basicamente o nosso princípio da integralidade, que gera sempre uma boa discussão. Além desse princípio da universalidade e integralidade, o terceiro princípio doutrinário do SUS, aí vem o princípio da equidade, né? O SUS é universal, integral e equânime. Aqui vale salientar que a Constituição Federal não traz essa palavra, tá, gente? Isso é um neologismo dos sanitaristas, porque a Constituição Federal ela traz o termo igualdade, né? A Constituição Federal não traz o termo equidade. Mas, como nós vivemos, né, em um estado de desigualdades, né, e a democracia envolve um modelo de Estado onde as políticas sociais protegem os cidadãos, e devem, né, consequentemente, reduzir essas desigualdades entre os cidadãos, né, então, a gente volta ao tema de saúde como democracia, e para que essa democracia realmente seja plena, a gente não pode tratar todos iguais. São as famosas imperfeições legais, né, gente? Os constitucionalistas não foram tão perfeitos assim, né? Então, voltando a essa situação da equidade, né, ela é um princípio de justiça social, né, que apesar de todas as pessoas possuírem direito a serviços, as pessoas não são iguais e têm necessidades distintas. Então, essa equidade, né, ela não é o sinônimo de igualdade, mas ela trata, né, digamos que é a nossa passagem para uma igualdade, né? A equidade poderia ser uma prática, né, considerada ser uma prática indispensável para que a gente alcance o ideal de justiça social e cidadania plena, pois vamos garantir o bem-estar social para todos aqueles, né, que estão em situação de desigualdade possam chegar à situação de igualdade. Se me fiz entender, a equidade, em poucas palavras, é dar mais àquele que precisa mais e dar menos àquele que precisa menos. Então, como nós tínhamos, né, nós estamos ainda, né, em um país marcado por desigualdades, no âmbito do sistema de saúde, isso se evidencia, por exemplo, no atendimento aos indivíduos de acordo com as suas necessidades, oferecendo mais a quem precisa mais e menos a quem precisa menos. Então, a gente busca, com esse princípio, reconhecer as diferenças nas condições de vida e de saúde, né, e das necessidades das pessoas. Então, considerando saúde como um direito, né, a gente tem que passar por essas diferenciações sociais e que deve sempre atender a essa diversidade. Então, a equidade tem sido uma expressão bastante utilizada quando tratamos de direitos sociais, tanto no sentido mais genérico como no sentido mais específico. Se eu digo no sentido mais genérico, seria o quê? Confundir com o próprio sentido de justiça social, no estabelecimento de regras justas para a vida em sociedade, o que aproxima o conceito aí e o sentido de igualdade, né? Mas, já no seu sentido mais específico, a equidade pode ser entendida como uma adaptação da norma geral a situações específicas. Uma vez que aquela aplicação da norma geral, quando empregada na sua literalidade, né, e sem levar em conta as especificidades e diferentes situações, poderia produzir injustiça. Então, como ela poderia produzir injustiça, né, essa imperfeição legal, a gente trouxe aí para o SUS os princípios doutrinários da equidade. Nós já vamos finalizando um pouco aqui nossa fala, os dois últimos princípios, regionalização e hierarquização, né, que já são princípios organizativos, não são mais considerados princípios constitutivos do SUS, né, doutrinários,
Então, esse princípio de regionalização e hierarquização está mais relacionado à forma de como prover, né, como o SUS se organiza para prover essas ações de saúde. Então, os serviços são organizados em níveis crescentes de complexidade, né, determinada a uma área geográfica e considerando os princípios epidemiológicos e de definição de conhecimento da população a ser atendida. Então, a gente faz o SUS acontecer, né, organiza o SUS de forma regionalizada, ou seja, por região, reconhecendo, né, o indivíduo, né, e respeitando o indivíduo na sua localidade, para que fazer com que tudo aquilo funcione através de um sistema de referências e contrarreferências, em níveis de atenção ou em complexidade. O que é isso? É daí, desses princípios de regionalização e hierarquização, que a gente vai trabalhar a existência de quê? De unidades básicas de saúde, de hospitais secundários, de unidade de pronto atendimento, de unidade de internação de longa permanência. Então, esse princípio de regionalização e hierarquização, ele organiza o fluxo do usuário, né, daquele cidadão, dentro do Sistema Único de Saúde, de acordo com a sua necessidade. Se a sua necessidade é básica, ele está ali no nível de atenção primária, ele vai no posto de saúde. Se já é um nível de atenção ali transitório, né, já é um acidente de carro, ele não vai no posto com acidente de veículo, ele já vai para um hospital que trata urgência e emergência, que é um nível de atenção. Então, a gente vai organizando o Sistema Único de acordo com a sua necessidade, seu nível de atenção e a sua complexidade. Então, o SUS, ele atende de consultas médicas a transplantes que demoram 7, 8 horas, né, de cirurgia, que demandam isso. Então, isso tudo é através do quê? Do reconhecimento dos problemas de saúde da população, na sua área delimitada, que favorece a nossa atuação na vigilância, no controle, na educação em saúde, ambulatorial, hospitalar, atenção básica, unidade de pronto atendimento. Então, tudo isso é organizado através do princípio da regionalização e da hierarquização. Regionalização, leia-se, né, a região, né, a localidade em que aquilo acontece, e hierarquização, os níveis de atenção e complexidade dos serviços a serem prestados. Por fim, a gente tem um outro princípio organizativo, e esse princípio organizativo foi bastante frequente nos últimos meses, né, que é o princípio da descentralização e do comando único. Então, o que é que nós temos? O SUS, para funcionar, ele descentraliza e redistribui o poder e a responsabilidade entre os 3 entes de governo. Então, a responsabilidade pela saúde, ela é descentralizada. Lembra que até 1930, a responsabilidade estava toda onde? No 1970, perdão. INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência. O Ministério da Saúde, a época, INAMPS, na época, né, perdão, ele fazia essa gestão a todo o território nacional. Com 88, né, passa a ser descentralizado, chegando até os municípios, que devem ter condições gerenciais e técnicas, administrativas e financeiras para exercer essa função. Então, o SUS, ele tem uma descentralização tanto na autoridade como na execução da política de saúde. Então, cada município ele tem autoridade e execução independente. Porém, ele pactua, né? Ele pactua com os municípios próximos, com a região próxima, a produção e as normas de coordenação dessas 3 esferas de governo. Então, como é que ele pactua isso, né? Tem as comissões intergestores de partido e as comissões intergestores de partido. Essas comissões são fóruns de articulação, negociação, pactuação e deliberação entre os gestores. Por quê? Porque o município não é uma ilha, gente. Ele não pode, apesar dele ter essa autonomia e autoridade na execução da política pública, ele não é ilha, ele não está isolado. Ele precisa pactuar e negociar com os seus vizinhos, né? Com seus colegas. Então, isso foi muito frequente agora nos últimos meses, quando o Supremo Tribunal Federal, né, reafirmou a autonomia dos entes subnacionais para tomar as medidas necessárias ao enfrentamento da pandemia. Né? Isso permitiu que prefeitos e governadores busquem estratégias de preservação da vida, junto, em parceria com o órgão federal. Né? A responsabilidade da preservação da vida e da
promoção dos serviços de atenção à saúde não é exclusividade da União, mas é compartilhado com os outros entes subnacionais, e isso foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal. O nosso Tribunal Federal reafirmou que não há um único dono, mas todos podem se unir, né, nessa proteção à saúde da população. Então, o SUS ele foi muito vanguardista na adoção desse modelo, porque desde 1990 ele promoveu o diálogo entre os entes federados, reconhecendo as realidades loco-sanitárias e a edição normativa de forma dinâmica e ininterrupta. A Comissão Intergestora Bipartite e Tripartite ela se reúne mensalmente. É uma reunião que nós temos que participar todos os meses. E lá são decididos quais são os rumos da política de saúde naquela região de saúde, ou seja, naquela localidade. Então, quando eu participo da CIB, eu estou o governo do estado do Ceará e todos os 184 secretários de saúde dos municípios resolvendo como é que vai ser o processo de vacinação nos 184 municípios do estado. Quando eu estou participando da CIT, estão lá todos os 5.400 municípios, representados pelos seus conselhos, né, que é o CONASEMS, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, e pelo CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. Então, junto com o ministro da Saúde e seus assessores, discutindo ali quais são as políticas de saúde que devem ser pactuadas, como é que o Ministério vai articular com o Estado, como é que a vacina sai do Ministério, chega no Estado e chega até o município. Então, tudo isso é discutido em uma reunião chamada Comissão Intergestores Tripartite. É uma reunião aberta, né, a todos que quiserem participar como ouvinte, né? Participação social é o princípio fundamental organizativo do Sistema Único de Saúde, que é a participação popular. A participação popular, por último, né, para fechar aí a nossa defesa do Sistema Único, a participação popular do SUS, né, a sociedade trabalhando em conjunto, né, no dia a dia do sistema, através de dois institutos específicos, as conferências de saúde e os conselhos de saúde. Conferências são aquelas reuniões, lembra de 1936, a 8ª conferência? Então, as conferências acontecem a cada 4 anos, por determinação legal do Poder Executivo, né? No caso dos municípios, do prefeito, no caso da União, o ministro da Saúde. Ele deve convocar, né, toda a sociedade para uma discussão sobre a situação de saúde e propor diretrizes para a política de saúde para os próximos 4 anos correspondentes. Isso são as conferências de saúde, abertas a todo cidadão. Todo mundo pode participar. A participação popular é um quesito fundamental do SUS. Tão fundamental porque o SUS nasceu daquele nossa necessidade, né, de redemocratização da sociedade ter voz. E os conselhos de saúde, eles já não são de caráter transitório, a cada 4 anos são convocados, eles funcionam diariamente. Então, o Conselho de Saúde é uma instância de caráter deliberativo, permanente, ele tem representantes do governo, do prestador de serviço, do profissional, do usuário, e ele atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde. Ou seja, os recursos empregados pelos gestores de saúde devem ser aprovados por um conselho de saúde, seja este conselho municipal, seja este conselho estadual, seja federal. Então, todas as 3 instâncias de gestão do SUS possuem instrumentos de participação popular, que são as conferências e os conselhos. E todos os municípios são obrigados, né, por lei, a ter conselho de saúde. Se ele não tiver conselho de saúde, ele não recebe verba constitucional. O Ministério da Saúde não transfere recursos para município que não tenha conselho constituído, porque o Conselho é o responsável pela fiscalização da execução financeira orçamentária do SUS. Tá? Então, essa democracia participativa, né, no âmbito da saúde, é uma diretriz que valoriza a participação social. Então, o SUS é democracia. Né? E ele fortalece, por meio dessa participação social, a cidadania e contribui para assegurar o exercício dos direitos sociais. Então, há um pluralismo político e um bem-estar social, né, para defender os valores de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, né, conforme prevê a nossa Constituição. Então, depois que a gente viu como
como é que ele se organiza, quais são os princípios organizativos, quais são os princípios doutrinários de todo esse Sistema Único de Saúde criado lá em 1990, a gente vai se perguntar, e agora? Nosso contexto atual, para onde vamos? Então, em 2016, nós temos que trazer para o contexto atual, então trouxe os últimos 5 anos aí, né? Contexto atual, contemporaneidade. Então, em 2016, a gente vai ter o quê? A Emenda Constitucional 95. Alguém que sabe o que essa emenda fala? É que 95, ela passou a congelar por 20 anos os investimentos na saúde. Então, diante de um cenário de envelhecimento populacional, diante de um cenário de aumento da população, diante de um cenário de necessidades aumentadas em saúde, diante de um cenário de mudança do perfil epidemiológico, das doenças antigamente das doenças transmissíveis para a emergência de doenças crônicas. Diante de todo este cenário, em 2016, nós tivemos uma surpresa de quê? De uma emenda constitucional que simplesmente ela congelou os gastos da saúde para 20 anos. Então, durante 20 anos, os recursos da saúde serão congelados, né? Não tem investimentos superiores, apenas uma correção pelo índice de IPCA do ano gasto no ano anterior, do gasto do ano anterior. Isso, de sobremaneira, né, acreditamos que vá consequentemente, reduzir o financiamento colocado para as execuções das políticas de saúde em um cenário cada vez mais desafiador para o Sistema Único de Saúde. Andando um pouco mais agora para 2020, nós temos uma tríade aí, né? Decreto 10.283, né? Esse decreto 10.283, ele cria uma agência para o desenvolvimento da atenção primária, ou seja, cria a ADAPS, que é uma política potencialmente indutora de uma precariedade no âmbito do SUS e da organização do sistema de saúde, porque cria, né, mais especificamente para a estratégia da família, né, ele cria uma entidade do terceiro setor, né, denominada de Serviço Social Autônomo, e passa a tutela de um ente privado e não estatal, apesar de ser criada por meio de um decreto-lei, uma natureza jurídica próxima a outras experiências sociais, só que agora com a dimensão nacional. Então, o que é isso? A ADAPS, ela passa a permitir, né, que uma instituição do terceiro setor de direito privado seja responsável pela organização e provimento dos profissionais do SUS. Lembra alguma coisa, a ADAPS? A gente pegar os primeiros slides para que vocês possam pensar um pouco. Então, além dessa criação do decreto 10.283, a criação da Agência de Desenvolvimento da Atenção Primária, que passa para uma entidade privada, né, a responsabilidade pelo provimento de profissionais do SUS, nós temos o decreto 10.530. Né? Esse 10.530, ele já fala mais claramente sobre investimento privado no SUS. Né? Então, ele foi publicado no dia 26 de outubro, um dia que o Brasil alcançava, naquela época, 158 mil óbitos, né? E no dia que o Hospital Federal da Lagoa, lá Não, perdão, foi o da Lagoa não, foi o Hospital Federal o nome está aqui na cabeça, eu não me recordo. Ele pegou fogo. Então, no dia que nós temos 158 mil mortes e temos um Hospital Federal pegando fogo, nós temos o decreto 10.530. Esse 10.530, ele permite que o Ministério da Saúde realize, né, estudos para a inclusão das unidades básicas de saúde dentro de um programa de parcerias de investimento da Presidência da República. Então, é uma gritante assincronicidade entre os objetivos governamentais e a real situação, né, de saúde do nosso país naquela época.
né? Então, foram grandes as discussões, né, os embates em relação a esse decreto, e, por sorte ou por o contexto, né, esse decreto foi extinto, né, não existe mais, foi revogado. Mas, ao mesmo tempo, tem a reemergência de uma proposta de emenda constitucional chamada PEC 32. Gente, né? Essa PEC 32, o que ela define? Ela define uma reforma administrativa, ou seria uma deforma administrativa, né? É um enfraquecimento dos vínculos fortes para um Estado forte. Um Estado democrático precisa de instituições fortes. Instituições fortes são feitas com servidores de Estado, que detenham, né, que detenham os direitos e as prerrogativas de um agente de Estado. Né, e a proposta de emenda constitucional 32, ela traz a possibilidade da inserção de profissionais não estatais dentro da estrutura estatal, né? De contratação de terceirizados, contratação de outros serviços, contratação de serviços por temporários. Será que saúde dá para a gente tratar de maneira temporária, de maneira não estatal? Não sei, é uma pergunta que eu trago hoje para que a gente possa discutir aqui, né? E 2021, né, nós temos aí a vacinação Covid-19. Eu peguei os dados aí do dia 4 de outubro, né, 147 milhões de brasileiros já receberam pelo menos uma dose, 44% da população está totalmente imunizada. Então, isso é SUS, né, isso é SUS, isso é feito por profissionais de saúde, por servidores públicos, né? Lembrem-se bem, né, aquela brincadeira. Quando for pensar se o SUS deve ser público ou não, lembre que o Butantan é público, né? Já a Prevent Senior é privada. Então, tirem suas conclusões, né? Então, para finalizar essa discussão, eu trago essa reflexão. Ainda estamos muito longe de termos, né, a garantia de acesso e atenção de qualidade no serviço, aquela qualidade esperada, né, um SUS pleno. Aí eu me questiono, isso é realmente um questionamento. Ruim com o SUS seria melhor com o SUS? Né? Ruim com o SUS, melhor com o SUS. Que SUS é esse que seria melhor? Né? O direito à saúde tem que ser muito taxativo, né? Principalmente da população, que o direito à saúde não é sinônimo de poder de compra de serviços de saúde. O direito à saúde é uma conquista social, né? É um direito social. E aí nós ficamos sempre naquela pergunta, a judicialização do possível, do impossível. Então, o que eu trago de reflexão final para vocês? Do ponto de vista privilegiado, que eu posso ter do olhar retrospectivo, né, me é permitido afirmar que quase 3 décadas, né, depois da promulgação da Constituição, o projeto progressista da reforma sanitária ainda não alcançou seu pleno potencial. Isso é fato. Né? Não alcançamos potencial pleno. Os argumentos mais recorrentes disso, né, que a gente traz, somente na mídia ou no inconsciente popular, é que se gasta muito em saúde e que os recursos são mal aplicados. Mas o que, na realidade, podemos observar é que no Brasil se investe muito pouco em saúde. Né? Aproximadamente 4% do PIB só é investido em saúde. Enquanto outros países com sistema de saúde semelhante investem cerca de 8%, 9%. O Chile, aqui vizinho, investe 11%. A gente só investe 4%. Além disso, é importante salientar, né, que a enorme desigualdade social existente no país, ela produz vulnerabilidade. E ao lado do envelhecimento da população, aumento do consumo por serviços de saúde. Então, como que nós vamos suportar e suplantar um sistema em sua plenitude com investimentos próximos a 4% do nosso PIB, né? Então, o debate sobre o financiamento da saúde deve sempre partir da premissa de que quanto mais saúde um povo tem, mais cuidados e assistência ele precisará. Certo? Então, o desempenho do SUS, que sem falar, o desempenho do SUS, as críticas de desempenho, eu posso afirmar para vocês, é infinitamente maior do que qualquer operadora privada de saúde. Por quê? Vamos fazer um cálculo básico aí, né?
Eu tenho aqui os dados de 2015, foi o último que eu consegui. Em 2015, foram 140 bilhões investidos no SUS. 140 bilhões para atender 200, né, bilhões de habitantes. Né? 210 milhões de habitantes. E as operadoras, no mesmo período, elas gastaram 1,4 vezes a mais do que o SUS para atender 25% da população. Então, só nesse cálculo direto aí, quem tem melhor desempenho? Aquele que com 140 bilhões atende 75% de uma população, ou aquele que com 1,4 vezes a mais do que isso atende apenas 25%. É claro que temos vazios existenciais, e essa garantia com a qualidade plena que a gente almeja ainda não foi alcançada. Então, são enormes os problemas e desafios que ainda temos que enfrentar, mas boa parte desses desafios, né, são externos do setor saúde, não dependem do setor saúde. Né? Então, isso não significa que desafios são invariavelmente insucessos ou inviabilidade do sistema. Temos que defendê-lo, né, e nem tão pouco, né, esses insucessos ou desafios, né, podem se configurar como uma desqualificação da política pública de saúde. E nem indica que é preciso criar um novo sistema de saúde. Então, nós temos que colocar no inconsciente nosso e da população de reconhecer as diferenças entre direito à saúde e poder de compra do serviço de saúde e reconhecer o significado do SUS como conquista social, né, como conquista social que universalizou as ações de atenção, de vigilância e tal. É uma tarefa difícil, parece uma tarefa difícil, principalmente nesses tempos individualistas que estamos vivendo, né? Mas muito necessária, porque nessa encruzilhada complexa que a gente se encontra, eu não vejo caminho para uma sociedade solidária e democrática sem o SUS, tá bom? Então, defendo o SUS público, SUS universal e integral. E a judicialização? Onde entra nisso? A judicialização seria um elo para a promoção de tudo isso ou seria um elo para a limitação de tudo isso? Deixo essa pergunta para vocês. Tá? Então, obrigado. Esse é o meu contato. Quem tiver interesse de saber um pouco mais, quiser escrever artigos, textos comigo, estou querendo escrever aí com a turma do direito para que a gente tenha essas visões duplas, eu não fique também só na visão sanitarista, tem uma visão legal do sistema único. Obrigado, boa tarde. Vamos abrir para ir para o professor. Muito obrigado, Luiz, pela sua brilhante explanação, né, de forma muito, mas muito didática. Eu acho que vocês, enfim, puderam compreender de forma bem clara, né, essa questão do histórico de saúde, conseguiu ver lá do início enfim, passou pela década de 50, década de 60, década de 80, até as questões contemporâneas, né, que envolve, enfim, são muitas questões, mas ele tocou certamente nas principais, tá? Eu tenho perguntas também, eu queria só tocar no assunto em relação a ele, depois eu vou ler aqui algumas perguntas do chat e, enfim, passar a palavra para quem quiser perguntar, tá bom? Eu queria saber se ele ouviu falar já e como é que ele encara, em razão da ideia de democracia e da ideia de universalidade, aquele sistema de saúde que são, enfim, de algumas categorias que são custeados pelo Estado. Por exemplo, o Senado tem sistema de saúde próprio, né? E o sistema de saúde dos senadores, ele como se fosse um SUS à parte, né? Ele é limitado, de reembolso, né? Você pode gastar e depois chega com comprovante enfim, eles ressarcem você, tem hospitais os mais caros do país credenciados, Sírio-Libanês, INCOR, Albert Einstein, dentre outros, né? Então, assim, quem está dentro da saúde pública, quem está dentro desse ramo aí, enfim, como é que eles encaram isso, né? Como é que tem sido esse... Ele caiu, ele clicou sem querer.
Vamos esperar ele voltar. Acho que ele deve ter clicado sem querer para abrir o microfone, ele clicou foi para encerrar a chamada. Então acabou a bateria do computador dele. Não, ele tá voltando já, ele falou aqui. Pronto. Enfim, acho que você clicou sem querer no botão para desligar. Então, bem, então como é que vocês encaram isso, esse SUS à parte, que é uma manifestação de desigualdade, viola até as declarações internacionais que o Brasil faz parte, a própria declaração universal, a Carta da ONU coloca que os serviços públicos têm que ser dados de maneira universal e indistinta para todos, né? Então, como é que dentro do Estado se cria uma categoria paralela de serviço público para algumas pessoas privilegiadas, né? Então, como é que você encara um pouquinho disso, tá bom? Essa é a minha pergunta inicial aqui no debate, tá? Eu vou ler aqui outras, tá? Para que você anote e vá respondendo com calma, tá? Por exemplo, a Bruna perguntou o que consiste exatamente a promoção de saúde, que é a promoção de saúde. A Maria Eduarda perguntou uma aplicabilidade prática da equidade. Como é que a equidade se aplica dentro do SUS? Como é que no atendimento um profissional de saúde ou a criação de uma política pode trazer essa equidade, tá? Enfim, como está gravado, meus amigos, eu queria até ressaltar, antes dele responder, eu vou até encerrar a gravação, porque que a ideia da gravação foi para que quem faltou à aula, né, pudesse acompanhar. Mas a gente dá toda a liberdade acadêmica ao Luiz e ressalta que a gravação tem finalidade tão somente do acompanhamento da disciplina, tá? E não de divulgação, e não com qualquer outra finalidade, tá? É só para acompanhamento do conteúdo da disciplina, tá bom? Por isso que eu vou encerrar aqui a gravação e dar mais liberdade de lhe responder como bem entender. Só um minuto.